Olá, irmãos. Continuando então o assunto, o estudo que nós estamos fazendo. A Daiane vai fazer a leitura dos textos bíblicos, né? E eu vou estar comentando referente ao dízimo. O dízimo, irmãos, como nós vimos então, ele era uma prática dentro da instituição que Deus criou, uma nação, o povo de Israel e sua religião. E o dízimo tinha por objetivo de manter os sacerdotes, ou seja, os levitas, que é a tribo separada para, então, cuidar do serviço do templo. Eles não podiam trabalhar fora, então 11 tribos tinham suas vidas normais. E essa... Não precisa. E essas tribos, irmãos, com as suas vidas normais, elas cultuavam o único Deus no templo, e eram os levitas que abandonavam suas vidas, abre aspas, normais para servir a Deus. Então, as outras 11 tribos tiravam 10% de tudo que ganhavam e levavam até o templo. Normalmente mantimento, nunca em dinheiro. O dinheiro já existe desde Gênesis capítulo 17. Então, eles vendiam coisas, compravam. Abraão pagou com moedas, lá em Gênesis ainda, uma terra para sua mulher. Mas o dízimo normalmente não era dado em dinheiro como hoje é, né? Então, o que acontece? Deus, ele desfez a velha aliança, a lei, o templo, os seus ritos, e criou a nova aliança, que é a aliança da graça. Então, o dízimo não faz parte da aliança da graça, como nós vimos vindo nesse vídeo que nós fizemos anterior a esse, que eu vou deixar aí nos comentários, né? Então, o Senhor Deus ali trazendo João Batista fora da tribo de Israel, fora do povo de Israel, para pregar no deserto. O Senhor Jesus vai até ele e ali vai começar a iniciar. Jesus aos poucos vai tirando João Batista de lado, começa a ser a figura preeminente ali, o rei dos reis, senhor dos senhores, vindo como rei, os judeus o rejeitam, ele morre, é crucificado, então inicia-se a graça. Os seus apóstolos vão instituir os mandamentos de Deus. Então, por isso que nós temos esses únicos 2 textos que nós vimos no vídeo anterior, sobre o dízimo, Mateus 23, 23, no Novo Testamento, que está falando para os escribas e fariseus, para os judeus que davam o dízimo, eles não recebiam. Vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo, eles não recebiam o dízimo, eles davam. Para quem? Para os levitas. Então, o Senhor Jesus está falando com uma aliança com o governo que Deus tinha, que está terminando, que era o governo judaico. Era a forma de Deus se expressar ao mundo, para todos os países conhecer que havia um único Deus, era através do governo judeu. O judeu se prostituiu, abandonou a Deus, então Deus institui uma nova aliança, um novo povo, que é a sua igreja, que agora iria adorar não mais pela lei, mas em espírito e verdade, como ele diz para a mulher samaritana, né? Então, em Hebreus 7, nós vimos que o apóstolo Paulo traz uma sombra. Os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi que tomavam dízimo, era só figura, sombra das coisas que viriam de vir, que já veio. Então, só que eles queriam continuar guardando a lei mesmo na graça. Então, nós vamos encerrar essa separação agora nesse vídeo entre a lei referente ao dízimo, né? Porque há vários outros conceitos da lei e outros conceitos que existiam antes da lei, como a circuncisão e o sábado. Os sábados, a igreja adventista quer aplicar hoje ainda, né? É a única igreja evangélica que quer aplicar o sábado, é a igreja adventista. O dízimo, que é bom, que não é comida dos agricultores, né? Que é dinheiro, quase todos querem aplicar, né? Mas aqui, irmãos, nós não podemos fazer um juízo. Mas pastor pede o dízimo para roubar, para isso, para aquilo, mas também tem que pedir para coisas boas. Então nós não podemos fazer juízo humano. Por quê? Porque senão nós estamos instituindo e dizendo o que é certo e errado. O nosso juízo. E o nosso juízo é falho, é falso. Nós agora cultuamos a Deus em espírito e em verdade. Então o espírito
vai nos ensinar na palavra o que é certo e o que é errado, não o nosso juízo. As intenções de quem dá dízimo, de quem recebe dízimo, não nos importa. Nos importa obedecer a Deus em espírito e verdade. Não deduzir o que é feito, o que não é. Bom, então vamos ler Atos 19. Você precisa olhar o outro vídeo antes de olhar esse, para você ter o estudo completo, né? Shorts rápido aí de YouTube não vai ajudar você nesse aspecto. Você que quer se aprofundar, entender com clareza pela palavra através do Espírito Santo, que é a nova aliança, o Espírito Santo habitando em nós, a aliança da graça, então você precisa ver os dois vídeos. Eu vou ler Atos, a Daiane abre em Hebreus, capítulo 13, verso 13. Né? Então ela vai me ajudar na leitura para não demorar, para não ficar um vídeo muito longo, né? Atos, capítulo 19, verso de número... Abre em Hebreus 13, eu vou abrir Atos 19, 3. Ele disse: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo falou: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus Cristo. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então veja, o apóstolo Paulo perguntou para eles em que batismo eles tinham sido batizados. Eles falaram no de João. Mas agora João, o último profeta da lei, e Jesus disse que ele era o maior dentre os profetas, nascido de mulher, não houve profeta maior que João. A lei, os profetas, os salmos estão saindo agora para entrar a graça. Então, vocês estão saindo do judaísmo prostituído e entrando numa nova ordem, numa nova aliança. E João veio anunciar ao Messias. Só que João ainda pertencia à velha aliança, ainda se guardavam as leis. Por isso Jesus falou para os escribas, Mateus 23, 23. Vocês guardam vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e negam o mais importante, a misericórdia, o juízo e a fé. Mas agora nós estamos deixando isso, agora nós vamos entrar na graça, na dispensação da graça. E como que a gente deve viver na graça? Atos 2, nós lemos no vídeo anterior, verso 42. E ele seguiu a doutrina dos apóstolos. Então, o Espírito Santo vai, através dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, nos deixar a doutrina que nós devemos seguir. E essa não inclui dízimo, não inclui circuncisão, não inclui sábado e não inclui a lei. E essas coisas, essas três coisas, eram um pilar da fé judaica. Elas já foram instituídas antes da lei, voluntariamente, não era obrigatório, mas foi colocado na lei. Então, quem não quisesse fazer, tinha que fazer igual. Era a lei, guardar o sábado, dar o dízimo e circuncidar. A circuncisão era a entrada no povo de Deus. E aí vinha a guarda do sábado, era o descanso, que simbolizava Cristo. E o dízimo era para manter os levitas, né? Para manter a adoração, para manter os serviços sagrados vivos. Bom, então agora Paulo, em Atos 19, está dizendo, olha, o Senhor Jesus já veio, já desceu o Espírito Santo. Lembra que ele falou para a mulher samaritana, não vai ser mais em Jerusalém, mas em espírito e verdade? Agora nós adoramos em espírito e verdade. Vocês podem esquecer o batismo de João agora, esquecer a lei e vamos seguir. Já faz tempo que Jesus veio. Então, isso aqui que eu li em Atos capítulo 19 está acontecendo, ainda não estava escrito. E os apóstolos, eles são a autoridade do Senhor Jesus Cristo para trazer, através da escrita, inspiração, a palavra inspirada de Deus, a vida prática do crente. Porque embora nós vivamos em espírito, nós temos um comportamento que nós temos que expressar aqui na terra. E esse comportamento está no Novo Testamento. Bom, Hebreus capítulo 13, a Daiane vai ler, o verso de número 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, o apóstolo Paulo começou aos hebreus a descrever que a lei não podia salvá-los. E nós lemos em Hebreus 7 que ele traz as sombras, como que eram as leis, o dízimo, o sacerdócio, tudo isso era uma sombra. E agora, no final da carta, em Hebreus 13, o que ele disse?
Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles, ó, já é hora de vocês largar, desistir da lei e sair fora desse sistema de obediência a Deus que falhou, que a lei nunca pôde salvar ninguém, e seguir fora do sistema a Cristo, levar a vergonha. Por quê? Porque quem confessasse entre os judeus, quem confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso da sinagoga. Isso nós vemos em João capítulo 5, onde Jesus cura o cego, e eles perguntam para o pai do cego, quem curou ele? E eles, com vergonha de falar, porque os judeus tinham dito que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Então agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é para se importar com a sinagoga, com a lei, com Moisés, com os judeus, com os fariseus. Esse é o conceito cultural aqui dos judeus? É, mas mais importante é Cristo. Abandonemos esses hábitos e sigamos a Ele fora, em espírito e em verdade. Bom, então agora que nós entendemos que nós não guardamos dízimo, nós não guardamos circuncisão e nós não guardamos sábado, eu cito esses três porque há alguma dúvida de irmãos sinceros dentro desses três. Circuncisão é muito raro, né? Que ninguém quer se cortar, se machucar. Mas o sábado muitos querem guardar. Basicamente os adventistas e os sabadistas, duas religiões. E o dízimo é unânime entre os cristãos protestantes, né? É maioria. Tem algumas que não, porque sabe que não pode. Guardar o dízimo no sentido de lei é pecado, irmãos. Então, se você guarda o dízimo no sentido que, se eu não guardar o dízimo, eu estou em pecado, é o contrário. Ninguém pode dizer que nós temos que guardar o dízimo. Ou a circuncisão, etc, né? Bom, então, nós já entendendo isso, que lá em Gálatas, capítulo de número 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, quem vos ensina um outro evangelho e quer vos fazer voltar aos princípios da lei, seja tal maldito ou amaldiçoado, né? Então vamos ler Atos capítulo 5, pode abrir. Abre 10 que eu abro 5. Deixa eu lembrar que mas é isso mesmo. Atos 10, eu abro Atos 5. Bom, irmãos, então agora que nós já entendemos que o dízimo era uma prática incluída na lei, assim como a circuncisão e o sábado, embora veio antes da lei voluntariamente, né? Nós não temos mais essa prática. Então, em Atos, capítulo de número 15, tu vou pedir para ler qual? 10. Ó, a Daiane vai ler o 10, eu vou ler o 15. E depois nós vamos ler o 5. Nós vamos fazer de trás para frente. Eu vou ler o 15, Atos, capítulo 15. Irmãos, Atos dos Apóstolos, o nome já diz, é as ações dos apóstolos em defesa da verdade. Eles vão ser usados pelo Espírito Santo com o poder do Senhor Jesus, com a autoridade do Senhor Jesus, para falar e escrever a vontade de Deus para nós, os gentios e judeus convertidos ao cristianismo. Deixe o batismo de João e se batize em nome de Jesus. Atos 19, 33 a 36, não lembro, né? Agora é Atos 15. Atos de número 15. Bom, irmãos, então aqui em Atos capítulo 15, eu vou ler. Sempre no início, os primeiros cristãos... Desculpa, irmãos, eu tô me recuperando, né? Os primeiros cristãos eram judeus. Pedro pregou em Atos capítulo 2 lá, 3.000 almas se converteram, se arrependeram de ter crucificado o Messias, o Salvador. Só como é que eles iam viver? Eles viveram 4.000 anos guardando a lei. Então eles eram judeus. E aí Atos 2,42 diz, e eles guardavam a doutrina dos apóstolos. Então eles ficavam esperando os apóstolos. E aí, como é que nós vamos fazer? Só que alguns judeus precipitados, eles queriam guardar alguma coisa do Velho Testamento. E o marco da fé deles era a circuncisão, o mais forte, né? O mais forte. Então eles vão querer, os irmãos vão querer que, olha, nós estamos na graça, mas quem não se circuncidar perde a salvação. É a graça mais a circuncisão. Tá errado, irmãos. Isso é maldição da lei. É só a graça. É só a graça de Cristo. Não é a graça mais alguma coisa da lei. Toda a lei foi extirpada. É a graça. Então vamos lá. Atos capítulo 15.
E descendo certos homens da Judéia, ensinavam os irmãos, dizendo: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, certos irmãos, eles eram judeus convertidos, não eram judeus que queriam incomodar. Tinha muitos judeus que queriam perseguir os apóstolos e dizer que Cristo era um impostor. O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor da seita. Os cristãos eram considerados pelos judeus uma seita. E quem confessasse o cristianismo era expulso das sinagogas. Por isso que nós lemos Hebreus 13. Antes, versículo 13. Saiamos a ele fora do arraial. Então os judeus convertidos que creram no Messias, que se arrependeram de ter crucificado ele e viram que ele era o Salvador, mas e agora? Como é que nós vamos ver? Queriam impor a circuncisão. Como hoje alguns impõem o dízimo. Quando diz que quem não dá o dízimo perde a salvação. Meu Deus. Maldito todo que prega um falso evangelho, irmãos. Ou a circuncisão, ou o sábado, né? Mas como o assunto hoje é dízimo, então eu vou ficar nesse, né? Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena discussão e disputa contra eles, terminaram que Paulo e Barnabé e algum dentre eles vieram subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito dessa questão. Então, quem decidia a vontade do Senhor Deus para a igreja agora, a nova aliança, era o Senhor Jesus através dos apóstolos. E eles ganharam poder e autoridade. Tem a playlist dos apóstolos no canal. Ali você vai ver tudo sobre os apóstolos. É muito importante, você não consegue entender a fé cristã sem entender o uso dos apóstolos pelo Senhor Jesus para nos clarear como é viver em espírito e não mais sobre a maldição da lei. Então, Paulo, que ainda estava chegando agora como apóstolos dos gentios, levaram essa questão até os apóstolos. Então vamos ver o que acontece. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios. E eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles lhe declararam todas as coisas que Deus tinha feito. Mas levantaram-se alguns irmãos da seita dos fariseus, que haviam crido em Jesus. Verso 5, né? Eu estou lendo todo o capítulo 15 de Atos, você pode conferir aí. Dizendo que era necessário circuncidar e ordenar que guardassem a lei de Moisés. Circuncidar e ordenar que guardassem a lei de Moisés. Isso inclui dízimo, inclui sábado, inclui tudo. Não era só a circuncisão, não. Era guardar a lei. Então, o que alguns irmãos fizeram? Não judeus que não criam em Jesus, igual Paulo antes da conversão, na estrada de Damasco, né? Mas judeus, irmãos, eles creram que Jesus era o Messias e que eles só podiam ser salvos crendo nele como Messias. Mas para eles era difícil ficar, tipo, abre aspas, só nisso. Só acreditar e tá bom, mas nada. Eles 4.000 anos guardaram a lei. Eles precisavam sentir aquele gostinho. Não, tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Então, verso 5. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus. Por que seita, irmãos? Porque o povo judeu era dividido em vários grupos. Várias religiões, que nem o povo cristão. Quadrangular, universal, assembleia. Isso está errado. Isso é contra a palavra. Tem uma playlist sobre a igreja aí no meu canal, né? Nós não podemos ter nenhum nome além do nome do Senhor Jesus. E lá eles dividiram, tipo, os fariseus eram os mais obedientes à palavra, vamos dizer assim. Mas tinha os saduceus, os macabeus. Cada um pegava uma parte do Velho Testamento, essa eu quero seguir. E a outra eu não entendi, não está mal interpretado. Igual é as denominações evangélicas hoje. Cada uma segue até onde a pessoa aceita matar a carne. Isso aqui ficou difícil para mim, deixa eu procurar uma outra denominação mais fácil. Então não é assim que funciona, irmãos. Então, alguns da seita dos fariseus, alguns das seitas evangélicas querem pôr o dízimo.
Então, dentro do judaísmo havia várias seitas. E esses queriam, da seita dos fariseus, queriam impor a circuncisão e toda a lei. Não era só a circuncisão. E hoje, alguns das seitas dos quadrangulares, dos evangélicos, dos protestantes, querem impor o dízimo. Outros das seitas dos adventistas, do meio cristão, porque do meio judeu tinha várias seitas, no meio cristão tem várias seitas, querem impor o sábado. Não pode, irmãos. Não pode impor nada que a doutrina dos apóstolos não estabeleceu. Então vamos ler o verso 5 aqui. Ó. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Ó, alguns irmãos que eram da seita dos fariseus. Eles creram no Salvador. Sabia que não podia ser salvo sem o Salvador. Mas diziam ser necessário guardar a circuncisão e a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar esse assunto. Irmão, aqui no canal tem uma playlist chamada Os Presbíteros ou Os Anciãos. Então nós temos os apóstolos que vêm trazer a doutrina, Atos 2,42, seguir a doutrina dos apóstolos. Jesus diz para a mulher samaritana que nós íamos adorar em espírito e verdade, não mais em Jerusalém, não mais seguindo o templo, as leis mosaicas, mas em espírito. Só que não é viver como eu quero. Existe uma normativa e o espírito nos incomoda a buscar essa normativa de Deus. O espírito que nós habita. E essa normativa está na doutrina apostólica. Então não é libertinagem, é liberdade em Cristo através da doutrina apostólica. Então os presbíteros e os apóstolos, os anciãos, se reuniram. Então lá eu tenho uma playlist sobre os apóstolos e sobre os presbíteros. É muito importante assistir. E aí o que aconteceu nessa reunião? E os apóstolos e os anciãos, ou os presbíteros, se reuniram para considerar esse assunto. Então eles se reuniram para tratar desse assunto. Tiveram uma elevada discussão a respeito, né? E fala no verso 21, eu acho, deixa eu ver, para não ler todo o texto, depois você lê com calma aí todo o texto, todo o capítulo. 29. Aqui no verso 28. 28, é. Então, depois de toda a discussão sobre o assunto, porque havia a possibilidade dos irmãos estar certo, que queriam impor a circuncisão e a lei junto com a graça. Tipo, Jesus é a graça, ele nos salva, porque a lei não conseguiu. Mas a gente guarda a lei igual no que consegue, e o que a gente não consegue, a graça supre. Porque eles não sabiam direito o que era a graça ainda, irmãos. Eles não sabiam ainda, era tudo algo novo. Então, eles respeitaram os irmãos que vieram com essa ideia. E foram discutir o tema, foram discutir o assunto. Eles não disseram imediatamente que estava errado, porque nem eles sabiam ainda. Aí, o que diz o verso de número... Eles não estavam indo contra os fariseus que crucificaram Jesus. Ali era uma divergência de saber o que Deus queria agora na graça. Verso 28. 15 nós estamos lendo, né? Verso 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, exceto essas coisas necessárias, que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, o sangue de animais estrangulados e a prostituição. Guardando-se essas coisas, vai bem. Então, se você ler o capítulo todo depois, vocês vão ver que eles tiveram uma ardente discussão, não de se xingar nem nada, mas de contrapontos, pontos e contrapontos. Só ler o texto todo, eu pulei, né? Toda a discussão. Mas eles foram se reunir, eles foram atender os irmãos, que os fariseus eram os mais obedientes dentre as várias religiões judaicas, né? Então eles foram discutir o assunto. E aí no verso 28 fala: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo disse para eles o que era para fazer. Ó, esquece tudo isso, não tem que guardar nada disso. Aí verso 29. Que vos abstenhais de alimento oferecido a ídolos, sangue de carne sufocada, né? E da prostituição. Então, momentaneamente era só isso. Momentaneamente eles iam guardar-se da prostituição, porque
os judeus casavam, tinham todo um ritual de casamento, etc. Mas muitos pagãos, muitos países, muitos gentios, não. Então, por isso que eles queriam impor ali a lei também, para eles não continuarem vivendo como eles viviam, os gentios. E aí, então, o Espírito Santo diz, ó, guardem-se da prostituição, sejam fiéis à esposa. E alguns países que estão casados com 5 esposas, né? Tem que tratar isso. Não comam carne sufocada e não adorem outros deuses. E aí o Espírito Santo, no decorrer, vai dar os ensinamentos para a igreja, que são as cartas para a igreja, escrita por Pedro, e principalmente por Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo manda as cartas para a igreja dos gentios, que somos nós, que não pertencemos ao povo judeu, que não conhecemos as leis judaicas, que não conhecíamos a Deus, porque os judeus conheciam a Deus. Então, os gentios, eles vão ser orientados pelo Espírito Santo e os apóstolos, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Espírito Santo e os apóstolos, na forma escrita, as ordenanças. Então, se nós abrirmos Atos, capítulo de número, qual que eu falei para tu abrir? 10. 10, leia aí, então, Atos capítulo 10. Desde o início? O versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Tá, para aí. Então, o Espírito Santo não podia falar com Cornélio, porque ele não era salvo, e nem Deus. Então, ele mandou um anjo. E isso acontece para mostrar a autoridade apostólica, irmãos. Os apóstolos, eles tinham a autoridade de Cristo para escrever ou validar as escrituras, porque não foi só os apóstolos que escreveram as escrituras, ou que trouxeram ideias e como seria a nova vida na graça, mas eles validaram, como aqui no concílio de Atos 15. Interessante essa ideia, mas não está validada pelo Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles eram a autoridade. Então, o anjo mandou chamar Pedro. Vai lá onde aparece um lençol para Pedro, Deus manda matar e comer e tal. Então, o anjo vai lá, manda chamar Pedro, e o apóstolo Pedro não ia querer ir. Por que ele não ia querer ir? Porque não podia se entrar na casa de um gentil. Não podia. Só que Deus prepara Pedro antes, porque Pedro é autoridade apostólica. E os apóstolos iam determinar o Novo Testamento para nós. Iam validar. Então o Senhor Jesus aparece para Pedro. Leia o texto aí. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Tá bom, parei. Então, Pedro estava com fome, Deus desce um lençol e manda ele comer. E aí ele diz, eu nunca comi. Mas quem disse que era imundo? Eu nunca comi coisa imunda. Mas quem falou? A lei. A lei de Deus. A lei de Deus dizia que aqueles animais ali que Deus mandou ele comer era imundo. Então Deus diz, a partir de agora não vai ser mais imundo. Então a dieta vai mudar, o que a gente pode comer, o que a gente não pode. Os gentios, irmãos, eles não conheciam a lei. E o que foi dito lá em Atos capítulo 15 que nós lemos? Que não comam carne sufocada, porque é a carne degolada, que Deus requer o sangue, né? Mas os animais que eles comiam, Deus não especificou. Então eles comiam muitos animais que a lei dos judeus proibia. Mas não era para eles ir lá para os gentios
e estipular, ó, esse animal não pode porque está na lei, esse aqui pode, peixe com barbatana não pode, peixe sem pode, animal com fenda como o porco não pode, sem fenda pode. Não, qualquer animal tu pode comer. Tu só não pode comer o sangue, sufocar, tu tem que degolar para o sangue sair. Não se prostituir e não adorar outros deuses. Só que aqui o assunto não é comida. O assunto em comida está em Atos 15, né, também, ali sobre poder comer qualquer coisa, qualquer tipo de animal. Em Romanos capítulo 15, o assunto aqui, Deus está comparando os animais com os gentios lá. Porque era pecado, era imundícia entrar na casa de um gentio. Logo em seguida, depois dessa lençol, leia o que acontece. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Tá, para aí. Ó, depois Pedro vai relatar lá em Atos 15, que nós lemos, só que eu não li tudo, sobre essa visão do lençol. E logo que essa visão subiu, apareceu os homens. Essa visão era para mostrar para Pedro que não era mais para Pedro achar impuro o que Deus purificou, que eram os gentios. Então ele podia ir com eles, e foi, e pregou. Só que os judeus vão chamar Pedro e vão adverti-lo, os fariseus. Como é que tu entrou na casa de pecador para comer se a lei proíbe? Então veja que eles estavam numa dificuldade, porque era difícil para eles se desvencilhar da lei. É a mesma coisa se você conhece Jesus dentro de uma denominação cristã cheia de regras que Deus não mandou você seguir, ou de liberdades que Deus não te deu. E aí, de repente, o Espírito que anseia para que você seja puro começa a te incomodar. E se você não for carnal, você vai começar a ouvir esse incômodo do Espírito, que nem Pedro. O que diz ali? Que ele estava refletindo na visão, né? Falei de novo esse texto. Refletindo na visão? É. E ele refletindo na visão que teve. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que Ó, tinha Pedro, visto. ele estava ali remoendo aquilo ali. O que foi isso? E o Espírito, ele te coloca um incômodo, só que você vai assistir Netflix, filme, série, etc. E joga para o lado. E assim você entristece o Espírito Santo e você fica um crente carnal, seguindo de denominação para denominação, engano para engano, carne para carne. Então a adoração a Jesus é em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Então o incômodo, ele está em nós. E ele quer que nós venhamos a investigar nas escrituras e sanar este incômodo. Bom, irmãos, então nós vimos que não foi proibido nenhum tipo de alimento para os gentios. Não, os apóstolos, pelo Espírito Santo, pela autoridade de Jesus dada a eles, não autorizaram a circuncisão, muito menos a guarda da lei. E a lei inclui o dízimo e o sábado, que nós já vimos lá. Inclui animais imundos que não podem comer na lei, mas na graça nós podemos comer. Qualquer animal que nós der graças a Deus, ele é bem-vindo para nós, né? E aí, animais sacrificados a ídolos, podemos comer? Está em 1 Coríntios capítulo 8, isso aí. Então, tudo que nós precisamos saber está em Atos 2,42, a doutrina dos apóstolos, que é dada pelos apóstolos. Então, o dízimo, a circuncisão, o sábado, eles tentaram incluir parte dessas coisas, ou a integridade dessas coisas, na graça. E os apóstolos refutaram. Então, irmãos, como o dízimo é alegado para manter o templo, né? O templo. Então, como é que se faz? Como é que mantém-se o templo? Primeiro, você tem que conhecer a estrutura da igreja. A igreja não é mais na estrutura judaica. O que o cristianismo fez, depois do 4º século, onde ele começou a se contaminar, que ele era puro, né? O mundo odiava a igreja de Jesus até o 4º século. Por quê? Porque a igreja de Jesus condenava o pecado. Mas hoje a igreja de Jesus está casada com o mundo. Isso começou lá no 4º século.
quando Constantino lá começou a parar de perseguir a igreja, permitir que ela adorasse Jesus, depois oficializou o cristianismo. Roma oficializou o cristianismo como religião oficial e depois começou a perseguir qualquer religião que não aceitasse Jesus. Aí entra o batismo de criança, já que todo mundo é obrigado a aceitar Jesus, e aí começa a confusão. Os templos católicos, eles são uma vontade de se ter o templo judaico que não pode mais, junto com os templos pagãos, uma mistura. O altar que tem lá na igreja católica, onde sobe o padre, é o altar que a Bíblia fala que os judeus tinham no templo. E também uma mistura com o altar dos ídolos, que os templos pagãos tinham. Então nós não vamos encontrar essa estrutura eclesiástica templária no Novo Testamento pelo Espírito Santo ensinada à igreja. Nunca, jamais. Não existe. Só que eu não vou falar de estrutura aqui porque já deu meia hora de vídeo, né? Você vai encontrar um pouco disso na doutrina apostólica, na playlist sobre os apóstolos, sobre os presbíteros. Agora, muitos não querem dar o dízimo porque são apegados ao dinheiro, né? Mas nós vimos no vídeo anterior que Zaqueu, ele deu voluntariamente metade do que ele tinha. O rico, o jovem rico, Jesus pediu tudo para ele. Então, Jesus, ele pede toda a nossa vida, não 10%. E financeiramente, ele vai nos orientar. Então, abre aí a tua Bíblia, Dani, em 1 Coríntios capítulo 9, né? Bom, eu não vou abrir todos os textos, irmãos, para não... Vai ficar muito longo o vídeo, mas eu vou citar alguns. Em Atos, capítulo de número 6, nós temos... Atos está começando a igreja. Então, não tem a doutrina estabelecida ainda. O Espírito Santo está orientando eles. Como nós vimos esse concílio de Atos 15. Como nós vimos em Atos 10. Pedro queria limitar a igreja aos gentios. Tanto que Pedro está comendo com os gentios, mas quando vê os judeus, ele se constrange. Um grupo de judeus está vindo, ele se levanta de perto dos gentios. E o apóstolo Paulo exorta ele na cara, que ele está errado. Isso está em Gálatas capítulo 2. Então, em Atos Apóstolos, está acontecendo a transição do judaísmo para o cristianismo. Não tem ainda a doutrina estabelecida. Ela está acontecendo. E ela vai sendo escrita. Agora nós temos ela escrita. Bem claro para nós. É bem fácil. É só um pouquinho de vontade de andar em espírito. Então, se nós estamos com uma mulher samaritana que quer saber onde e como, o Senhor vai dizer, é em espírito e verdade. Meu espírito habita em vós. Hebreus 8, do 8 ao 10. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão, mas eu colocarei as minhas vontades dentro do coração de cada um. Então, o Espírito de Deus habita em nós e nos guia na palavra. Agora nós temos escrito o texto. Em Atos, capítulo de número 6, havia as viúvas dos gregos e dos judeus. E os judeus estavam, como a maioria dos cristãos eram judeus, a oferta arrecadada para ajudar as viúvas, que nós vamos ver isso em Timóteo, né? Tiago vai dizer que a verdadeira religião cuida dos órfãos e das viúvas. Então, a oferta arrecadada beneficiava as viúvas judias e as viúvas gregas ficavam meio passando necessidade. Então, eles foram reclamar com quem? Com a autoridade da igreja, que eram os apóstolos e os presbíteros e anciãos. Foram reclamar com eles. Então, isso está em Atos 6, mas não dá para nós ler tudo, mas é só você ler. Você olha esse vídeo, pausa e lê. Lê lá nas escrituras. Então, em Atos capítulo 6, eles vão até Pedro e falam, olha, nossas viúvas estão passando necessidade. E Pedro responde assim, ó, não é bom nós deixarmos o ministério da palavra e da oração. Nós nos dedicaremos o dia todo ao ministério da palavra e da oração e levantaremos homens fiéis e capazes para cuidar desse negócio, que são os diáconos. Então, por aí nós já vemos que está se estruturando em ter homens separados por Deus para o ministério da palavra, da oração, e homens separados para as necessidades fisiológicas da igreja. Então, a estrutura está se encaminhando para esse lado. Lembrando que é Atos, o nome já diz, ações apostólicas, é a construção, o início.
A doutrina vai se estabelecer depois. Atos está narrando como os apóstolos lidaram com todas as dificuldades que estavam vindo até eles deixar toda a doutrina estabelecida. Mas eles estavam sempre de prontidão. Todo aquele que era nascido de Deus, que largava o batismo de João, que largava a lei e entrava no batismo de Jesus, aguardavam dos apóstolos o que fazer. Atos 2:42. Bom, qual texto eu pedi para você abrir? 9. Coríntios 9? Então lê aí do 3 ao 14. Esta é minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste dinheiro, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Tá. Então o apóstolo Paulo está falando, ó, Pedro, ele se dedica o dia inteiro, Cefas é citado ali no texto, você pode ler de novo várias vezes, muitas e muitas vezes, né? Na ajuda do Espírito Santo. Ele cita Pedro e outros irmãos que estão o dia todo dedicado aos estudos da palavra, da escritura. E ele não fazia isso, mas ele não podia, ele está fazendo essa alegação. Só que ele voluntariamente abriu mão de fazer isso por um período do seu ministério, por outro período ele foi sustentado pela igreja, né? Então ele não vai contra Pedro, que o Espírito já tinha separado a tempo integral. Então aqui Paulo está trazendo a origem, o porquê da oferta. O próprio Senhor Jesus era sustentado por oferta de mulheres por 3 anos de ministério. Quando ele largou a marcenaria e foi dedicar-se à vida integral ao ministério da palavra, da vontade de Deus, eram as mulheres que sustentavam a oferta. Era Judas que era o tesoureiro e cuidava dessa oferta, inclusive roubava da oferta. Então nós temos na estrutura doutrinária dos apóstolos o quê? Já estamos começando a ver aí. A oferta. A oferta ela é o mandamento. Abra em 2 Coríntios capítulo 8. Verso 3. Então nós temos, e quanto que é de oferta para a obra do Senhor? É em espírito e verdade. 2 Coríntios 8, 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Então, cada um contribuiu segundo o seu poder ou as suas condições. E voluntariamente. Lê de novo aí. O 3 ao 5. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Então veja, eles não deram só a sua oferta, segundo cada um tinha, as suas posses, mas eles deram-se a si mesmo a Deus. A si mesmo. Então a oferta ela é uma condição da direção que o Espírito Santo vai dar para cada um. Então a oferta ela é uma condição financeira de manter a estrutura da igreja, a vida da igreja. Daqueles irmãos que vão para outros países, outros lugares evangelizar, e toda uma estrutura que não é o assunto aqui, é a estrutura da igreja. Mas o Espírito, ele vai trabalhar em cada cristão para ver o seu lugar no corpo. Qual é o meu lugar no corpo? Em Atos, capítulo de número 5, abra em Atos, capítulo 5, daí. Atos, capítulo de número 5.
verso 1, pode começar a ler. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste em desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja, os apóstolos estipularam, cada um, acho que é no capítulo 4, abre para ver. Cada um vendia o que tinha, deve ter o título aí, e entregava aos pés dos apóstolos. Só que era voluntário, não era obrigatório. Então os apóstolos, pelo Espírito, sugeriram isso: ó, ninguém vai ter falta de nada. Toda a igreja vai ter igualdade. Então os irmãos voluntariamente davam tudo. Eles entenderam pelo Espírito, o Espírito Santo colocou um espírito coletivo neles de dar tudo o que tinham para os apóstolos, e os apóstolos iam dividir em porções iguais. Acha esse texto aí. Mas não era obrigado a fazer isso. Talvez está no 3, no 2. Só que, quando você aceitasse, aí você tinha que ser fiel a este combinado. Então, Ananias, o que ele fez? Ele pegou um terreno, vendeu por 10 mil e levou 5 para os apóstolos. Ó, tá aqui, vendi um terreno por 5 mil. E aí os apóstolos distribuíram em porções iguais. Deu 500 reais para cada um. Só que eles ficaram com 5.500, porque eles reteram a metade. O Espírito Santo veio e os puniu. Pedro, como autoridade apostólica que ninguém tem hoje, irmãos, essa autoridade não existe mais, que essa autoridade foi dada para provar que o que eles traziam do Espírito era a palavra de Deus, o Novo Testamento revelado. Pedro diz a Ananias: por que mentiste contra o Espírito Santo? Tu vai cair morto agora. Ele caiu morto na hora. Pode ler Atos 15, Atos 5 inteiro depois. Depois a mulher dele veio: porque tu foi cúmplice com o teu marido, tu vai cair morto agora. E houve um grande temor na igreja. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo entrega um homem a Satanás. Só os apóstolos tinham esse poder, irmãos. Por quê? Para provar que o poder de Deus, de Jesus Cristo, era com eles. O que eles estavam falando não era deles. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Era o Espírito Santo que trazia a vontade de Jesus para eles. 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, 15 e 16. As coisas que nosso amado irmão Paulo escreve, de difícil interpretação, que muitos dos indoutos distorcem para a sua própria interpretação, conforme o Espírito Santo lhe ensina, como as demais escrituras. Achou o texto? Leia aí. E era um coração e alma da multidão dos que criam. Ó, era um coração e alma da multidão. O Espírito colocou uma unidade neles. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Tá bom. Então, eles estavam numa unidade tão grande, num amor, e o Espírito moveu eles. Nada é nosso. Nós nos amamos tanto que tudo é de todos. E eles levavam, mas não era obrigado. Se algum irmão estava meio carnal, ele não ia ser punido. Não estava mais debaixo da lei. Não, ele ia ser amado igual. Ah, não concordo, acho que não é assim. Não tenho bem certeza se é a revelação do Espírito. Tudo bem, não precisa participar. Não ia ganhar a parte da divisão, né? Mas não precisava participar. Só que Ananias e Safira mentiram que estavam participando. Aí venderam um terreno e deram só metade do dinheiro. Então veja o amor, nada imposto por medo da lei. Era por amor que eles davam. Então a lei era fria e legalista. O amor é vivo e eterno. O Espírito do Senhor Jesus Cristo nos conduz em liberdade. Não no medo da lei, mas na liberdade do amor de Cristo. Abra Filipenses capítulo 4. Abre aí, professor. Então, irmãos, a oferta ela é uma doutrina apostólica estabelecida.
1 Coríntios capítulo 8, cada um todo domingo, primeiro dia da semana, separe conforme tiver, uma parte conforme propõe no seu coração, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, não com tristeza. Então a oferta pertence ao povo de Deus. Mas o Espírito Santo que mora no seu coração e no meu, se nós andarmos no amor, ele vai nos guiar nessa questão financeira da oferta, porque o assunto do dízimo, no caso, como hoje o dízimo é dado em dinheiro, que nem tem nada a ver com o dízimo judaico, né? Que era só a tribo de Levi podia tomar. Se quer guardar a lei, que guarde como ela é, né? Mas não alterando ela. Além de não dever guardar, ainda guarda errado, né? Qual Filipenses, o que eu falei? Tô esperando pra repetir, que eu não ouvi. Filipenses 4. Verso 15, eu acho. Veio, verso 15. Do 15 até os 17, 18. Por aí. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Então os filipenses ajudaram o apóstolo Paulo financeiramente, foi a única igreja até que se dispôs a dar essa ajuda para ele, né? Depois os irmãos de Corinto ajudaram bastante, mas Paulo nem queria ajuda, ele se negou a essa ajuda porque eles eram muito ricos e carnais, né? Então Paulo queria ensinar que eles tinham que dar a vida para Deus primeiro. Não dar dinheiro para Deus sem dar a vida. Não é comprar Deus, Deus não se compra. Então Paulo recusou, depois Deus foi trabalhando o coração dos irmãos. E pode abrir em Gálatas capítulo 6, verso 6. Bom, irmãos, então nós vimos nesses dois estudos, né, que o dízimo, assim como a circuncisão e como o sábado, que embora foi voluntário antes da lei, não pertence à graça, foi incluído a lei, se tornou obrigatório, mas nós não estamos mais no batismo de João Batista, nunca estivemos, na verdade, né? Que isso era para os judeus. Nós estamos no batismo de Cristo, seguindo a doutrina dos apóstolos. Agora não lembro, Gálatas 6, eu acho. 6, verso 6. Acho que é isso aí. O último texto para hoje. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ela vai ler de novo devagar, lê aí de novo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, aquele que é instruído na palavra, que é ensinado na palavra, eles devem repartir, eles ganham o espiritual, eles devem repartir dos seus bens, do seu material com aquele que o instrui, com aquele que toma, às vezes, do dia todo, conforme o Espírito lhe concedeu, porque não é todos que Deus chama para isso, né? Para o ministério integral à palavra. E a maioria dos que Deus chama nem quer, porque a pessoa quer trabalhar, ganhar dinheiro, quer, né? Quer ajudar, quer negócio de eu ajudar, eu ajudo, né? Então cada um tem o seu chamado no Senhor. Leia de novo esse versículo aí. Deu 7 também, se tiver. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, quando nós semeamos na carne, irmãos, uma assinatura que a gente faz da Netflix, a gente não, porque quem é espírito não vai estar olhando séries, maratonas, etc., né? Quem está em espírito. Mas uma assinatura da Netflix, que deve estar 50, 80, 100, não sei quanto está, poderia estar sendo usado no custeio da obra do Senhor. Então, mas isso é em espírito, é o Espírito Santo que vai conduzir os espirituais a primeiro abandonar o sistema babilônico, né? Tem que abandonar o sistema de dízimos, altares, sábados, circuncisões, né? Que é o cristianismo hoje é uma pirataria do judaísmo misturado com o mundanismo. Então vai abandonar, vai sair fora do arraial e adorar e servir a Deus com a mulher samaritana, em espírito e em verdade, com outros irmãos que assim o fazem. E como que eu tomo essa direção? Guiado pelo Espírito Santo, que é outro assunto aqui agora. O assunto era sobre dízimo. Pertence à graça? De forma alguma. Circuncidar, guardar sábado e dar dízimo como acréscimo à salvação é maldição. E é maldito quem prega esse evangelho. Se algum grupo de irmãos estipula,
Ó, irmãos, eu entendo do Senhor, vamos estipular 10% como oferta. Aí cada um, eu concordo, deem 10% de oferta, não tem problema. Dizimar 10% do salário como oferta. Mas obrigatoriedade, algum irmão fala, não, eu estou em situação difícil, eu não entendo, eu vou dizimar 5. Amém. Vou dizimar 1. Mas eu nem gosto. Para que dizimar? Para que usar o termo dízimo? Entendeu? Não, é desnecessário, irmãos. É o medo. Porque quando se institui uma instituição similar à judaica, com as suas normas e regras, ela tem todo um corpo ali presente. Tem um CNPJ, tem todo um corpo, toda uma necessidade monetária diária. E aí ela tem que ser suprida. E como Deus não levantou mais nenhuma instituição depois do judaísmo, Deus não está com isso. Deus não participa disso, entendeu? Então, os irmãos que Deus chamar para o tempo integral no ministério, ele vai suprir como ele quiser. Os irmãos que Deus chamar para prosperar, ele vai cuidar desses irmãos, ele vai prosperar esses irmãos. Os irmãos que Deus chamar para médico, ele vai cuidar desses irmãos para ser médico. O que Deus tem chamado você? Que é outro assunto, chamar de Deus, né? Mas então, irmãos, dízimo, circuncisão, sábado, comida, né? Não pode comer esse tipo de carne, aquele outro. Tem que ser vegetariano, não pode ser carnívoro. Isso tudo está debaixo de maldição, irmãos. Não está na doutrina dos apóstolos. A doutrina apostólica, agora nós temos escrito, né? Por isso que eu citei vários textos aqui, é o Novo Testamento a partir de Romanos, basicamente, porque Atos está acontecendo. Ainda eles estão fazendo os concílios, o Espírito Santo está ensinando, é a transição, Atos é a transição do batismo de João, da lei, da velha aliança, para a nova, né? Em Romanos nós já temos ali a doutrina formada, de Romanos a 3ª João, e Apocalipse é a revelação do fim dos tempos. Deus abençoe a todos nós, irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus. Pausa ali para mim, por favor. Não vou fazer outro vídeo, se não for botar isso, não pode nenhum, tá bom.